Oi, bem-vindo à família de amigurumi. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse coração. É bem fácil e rápido de fazer. Você pode usar como chaveiro, você pode usar para compor o cenário para uma foto, você pode usar como decoração, ou também você pode dar de brinde, né? Em uma encomenda que você receber, você pode dar como brinde. Eu acho que vai ficar super bonito, vai ficar super fofo. Para quem faz também aqueles bastidores para porta-maternidade, para colocar também para compor o bastidor, eu acho que fica muito legal também, fica muito bonito e bem delicado. Você quer aprender? Já pega o seu cafezinho e vamos lá! Nós vamos precisar de 2 linhas de meada da mesma cor. Você pode comprar em uma caixa que vem assim, ou você pode comprar separada, dessa forma. Nós vamos precisar de uma agulha de 2 milímetros, mas se você quiser um coração menor, você pode usar, por exemplo, uma numeração menor da sua agulha. Vamos precisar de uma tesoura, um marcador, uma agulha de tapeçaria e fibra de silicone para colocar como enchimento. Aqui nós vamos fazer 2 partes iguais. Então nós vamos começar aqui com um anel mágico e dentro do anel mágico nós vamos fazer 6 pontos baixos. Nós vamos trabalhar apenas com pontos baixos, aumento e diminuição. Então aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar aqui o anel mágico. Não vou fechar muito para não dificultar o próximo ponto. E agora, nós vamos fazer um aumento para cada ponto. Então, nós vamos ficar aqui no total com 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, nós fizemos aqui um aumento para cada ponto. Então, 2 pontos dentro do mesmo ponto por toda a volta. E agora, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta. Vamos totalizar 18 pontos. Então, aqui o primeiro ponto. Agora, eu vou colocar o meu marcador. E aqui eu vou fazer um aumento. 2 pontos dentro do mesmo ponto. 1 e 2. Um ponto separado. Um aumento. 1, 2. Um ponto separado. Um aumento. 1, 2, um ponto, um aumento, 1, 2, um ponto, um aumento, 1, 2, um ponto. E aqui o último aumento, 1 e 2.
E agora vamos contar para ver se realmente estamos com 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui deu certinho para mim. E agora, nós vamos fazer 2 voltas de ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. Só isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E agora vamos fazer mais uma volta apenas com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E agora nós vamos puxar esse fio, deixar um pedacinho razoável para a gente fazer aqui o arremate dessa primeira parte. Então, eu vou deixar essa parte aqui reservada e agora nós vamos fazer a segunda parte, igualzinho. Então, nós vamos fazer um anel mágico, 6 pontos baixos, e 18. E agora nós vamos fazer o arremate dessa primeira peça aqui, para que a gente consiga unir essas 2 peças aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro. A primeira coisa que eu vou fazer é já fechar um pouco mais aqui esse buraco do anel mágico, para não ficar realmente aberto. E vou dar um nó nessa linha aqui, prendendo aqui no fundo desse círculo. Posso pegar aqui em uma alcinha aqui por dentro, qualquer, com cuidado para não sair pelo outro lado. E vou fazer aqui um nó, só para segurar essa linha. Pronto, aqui eu posso até cortar um pouco para não me atrapalhar. Vou virar e agora eu vou fazer aqui o arremate dessa linha. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz de uma forma que fique bem discreto aqui esse arremate. Então, nós temos aqui esse primeiro ponto. Eu vou pular esse primeiro ponto e nós vamos fazer aqui um ponto falso. Então, eu vou pular esse primeiro, venho aqui nesse segundo ponto, coloco a minha agulha, puxo a linha, mas não muito, para ficar na mesma altura dos outros pontos. E aqui, nesse primeiro ponto aqui, perto desse ponto que nós acabamos de pular, eu vou virar aqui assim
o meu trabalho e eu vou colocar aqui a agulha por dentro dessa alcinha aqui do lado de fora. Eu vou colocar a agulha fazendo aqui um falso ponto. Então, você vai puxando com cuidado, não puxa muito, de forma que esse ponto fique na mesma altura dos outros. Você pode até dar uma arrumada assim, para que realmente ele fique na mesma altura dessa forma, bem discreto. E agora, você só toma cuidado aqui para você colocar a agulha pelo lado de dentro, seguindo na mesma direção desse ponto. Você joga a agulha lá para dentro e aqui você está formando o seu ponto. E aqui dentro você também vai dar um nó, só toma cuidado para a agulha não passar pro outro lado. Então você vai pegar aqui qualquer alcinha aqui e também dá um nó para segurar essa linha. Dessa forma. Pronto, você deu um nó e agora a sua linha aqui está presa e você tem aqui. E aqui você tem um ponto falso, então você fica com esse acabamento perfeito aqui. Então, eu vou cortar um pouco também aqui essa linha, também para não me atrapalhar. E agora, nós temos essas duas partes iguais e nós vamos uni-las. Então, eu vou tirar aqui o marcador, porque aqui nós vamos fazer essa pontinha aqui do coração. Essas duas pontinhas. Então, agora nós vamos uni-las. Então, aqui você coloca a sua agulha e você vem aqui em qualquer uma dessas alcinhas. Eu até prefiro seguir aquele ponto depois do arremate. Exatamente o ponto seguinte. Mas eu acho que não faz diferença se você pegar qualquer ponto aí. E aqui nós vamos fazer o seguinte, unir essas duas partes. Aqui eu vou fazer um ponto, que vai ser o meu primeiro ponto. Você já coloca aí o seu marcador nesse primeiro ponto. Então, aqui nós já temos o primeiro ponto. E agora nós vamos fazer 17 pontos aqui. Porque aqui, para cada parte nós temos 18. Nós acabamos de fazer um ponto aqui. E agora nós vamos fazer 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Com o que nós já fizemos, ficará aqui 18 pontos. Então, essa primeira parte aqui, nós já fizemos 18 pontos. E agora, nós vamos fazer a outra parte, também 18 pontos. Só que aqui, no momento que você vai fazer o próximo ponto, se você for fazer o próximo ponto direto aqui, você vai ficar com um buraquinho aqui. Então, eu costumo fazer o seguinte, pego aqui essa primeira parte aqui, esse primeiro ponto, aonde nós fizemos o primeiro ponto, eu coloco a minha agulha e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo junto com esse próximo ponto aqui que nós vamos fazer o primeiro ponto do outro lado. Então, aqui você vai fazer um ponto baixíssimo, só para fechar aqui essa primeira parte e não ficar com um buraco. E você não vai contar esse ponto baixíssimo
na próxima carreira. Então, nós vamos fazer agora, no mesmo buraquinho onde nós fizemos agora esse ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto baixo, que é o que nós realmente vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui o nosso último ponto. Então, agora, no total, nós temos que ter 36 pontos, contando 18 pontos dessa primeira parte, mais 18 pontos dessa outra parte que nós acabamos de fazer agora. E quando você faz daquela forma que eu mostrei, colocando um ponto baixíssimo, você não fica com um buraco aqui. E se você não colocar aquele ponto baixíssimo, você fica com um buraco aqui, depois você vai ter que fechar costurando, por exemplo. E agora nós vamos fazer uma carreira inteira de 36 pontos. Então, nós vamos tirar aqui o marcador. E vamos aqui fazer o primeiro ponto da carreira. Coloca o marcador. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí agora você tem que tomar cuidado para não pegar aquele ponto baixíssimo que nós fizemos. Então, nós temos aqui nessa primeira volta, nós temos 18. Então, para você não se perder, não confundir, é importante que você conte. Então, tem que ter 18 desse lado e 18 desse lado, para você não pegar aquele ponto baixíssimo aqui e de repente você ficar com 19 pontos de um lado e 18 do outro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E agora, nós vamos contar 18 pontos também do outro lado. Então, você vem aqui, você contou até aqui, até onde está marcando o ponto, então você vai no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, aqui você tem que tomar cuidado para não pegar aquele ponto baixíssimo que nós fizemos. E para isso é fácil, como eu acabei de fazer. Você vem, conta primeiro essa parte que acabamos de fazer, e aí você vem aqui, depois do marcador, você já pula o marcador e já começa a contar a partir daqui. E você sabe exatamente aonde você vai fazer agora esse próximo ponto.
para ficar exatamente igual. Você vem aqui contando, aí você vai contar mais 18 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Deu certinho aqui pra mim. Agora você tem 36 pontos no total. E aqui nós vamos fazer mais uma volta de ponto baixo sobre ponto baixo, totalizando 36 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E agora nós vamos fazer 8 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós vamos fazer uma diminuição nas laterais agora. Então, eu andei aqui 8 pontos, vou fazer uma diminuição, depois nós vamos andar aqui 16 pontos e vamos fazer a outra diminuição e depois mais 8 pontos. Então, aqui agora eu vou fazer uma diminuição. Vou fazer agora 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Chegamos aqui agora nessa outra lateral e vamos aqui fazer mais uma diminuição. Pronto. E agora nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, nós vamos fazer 2 diminuições em cada lateral. E agora, nós vamos fazer 7 pontos baixos, 2 diminuições nessa lateral. E depois, nós vamos fazer 13 pontos baixos até chegar na outra lateral e fazer mais 2 diminuições e finalizar a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora nós vamos fazer 2 diminuições seguidas. A primeira, e aqui a segunda diminuição na sequência. Agora nós vamos andar 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E aqui nós vamos fazer 2 diminuições na sequência. Que é a primeira, e agora a segunda. Uma seguida da outra. E vamos finalizar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora nós vamos fazer 6 pontos baixos até chegar aqui nessa lateral. Vamos fazer mais 2 diminuições seguidas. Vamos andar mais 11 pontos até chegar na outra lateral e fazer aqui também 2 diminuições. E vamos finalizar a carreira com 5 pontos baixos.
2, 3, 4, 5 e 6. E agora, 2 diminuições. Uma seguida da outra. Uma. E 2. Vamos fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E antes de começar aqui as diminuições, nós vamos pegar a outra meada para juntar com essa que acabou de terminar. Então, nós vamos aqui dar um nó. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma linha embaixo da outra, você vai dar 2 voltas, uma e 2 voltas. E depois, você, não importa qual lado da linha, você vai aqui dar um nó. Dessa forma. E aí fica bem seguro, não solta de jeito nenhum, como você pode ver, tá bem seguro. E aqui você pode cortar bem rente aqui, que não solta. A linha tá segura. E agora nós vamos continuar com as 2 diminuições aqui nessa lateral. A primeira diminuição. E a segunda. E agora nós vamos finalizar essa carreira fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. É sempre bom aqui você tentar ao máximo deixar esse nó pelo lado de dentro. Então, quando você for fazer o próximo ponto, tenta fazer com que esse nó aqui fique pelo lado de dentro do coração da peça. E aqui nós fizemos o último ponto. E agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos, até chegar aqui nessa lateral, fazer mais 2 diminuições. Vamos fazer 9 pontos baixos, até chegar na outra lateral, e vamos fazer mais 2 diminuições, e vamos finalizar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui nós já vamos fazer as 2 diminuições, uma seguida da outra. Uma e 2. Vamos fazer 9 pontos, até chegar na outra lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. E agora, nós vamos fazer 2 diminuições. Uma. E 2. E agora, nós vamos andar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos até chegar nessa lateral. Vamos fazer 2 diminuições. Vamos fazer 7 pontos baixos na sequência até chegar aqui nessa outra lateral. Vamos fazer mais 2 diminuições e vamos finalizar essa carreira com 3 pontos baixos. Vamos fazer o primeiro ponto, 1, 2, 3, 4. 2 diminuições, 1, 2, 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui, mais 2 diminuições. 1 e 2. E aqui, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 2 diminuições. Vamos fazer aqui 5 pontos baixos do outro lado até chegar na outra lateral. Vamos fazer 2 diminuições e vamos finalizar essa carreira com 2 pontos baixos. Um, 2, 3 e 2 diminuições. 1, 2, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, 2 diminuições. 1 e 2. E vamos finalizar essa carreira aqui fazendo 2 pontos baixos. 1 e 2. E agora, você até já pode colocar um pouco de fibra, para depois não ficar difícil para você colocar. Então, você já pode ir enchendo. Você vai colocando, já vai dando forma aqui ao nosso coração. Olha que fofo que vai ficando. Pronto, já coloquei um pouco de fibra. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos, 2 diminuições em cada lateral.
Vamos andar 3 pontos baixos até a outra lateral. Vamos fazer mais 2 diminuições e vamos finalizar a carreira fazendo um ponto baixo. Então, aqui vamos começar com 2 pontos baixos. 1, 2, e aqui já vamos fazer a primeira diminuição. E a segunda diminuição. Aqui já vai ficando um pouquinho mais apertado, mas com jeitinho a gente consegue. Aperta bem aqui para não ficar buraco. Agora 3 pontos. 1, 2, 3, e aqui mais 2 diminuições. 1 e 2. E vamos finalizar essa carreira fazendo um ponto baixo aqui. Vou tirar o marcador para facilitar. E vamos colocar mais um pouco aqui de fibra, para não dificultar depois pra gente colocar no final. E agora nós vamos fazer uma volta de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui nós temos 10 pontos e vamos fazer uma volta inteira em cima desses 10 pontos. 1, já vou colocar aqui o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com 8 pontos baixos no total. Então, 1, 2, então nós fizemos um ponto, 2, 3. Agora nós vamos fazer uma diminuição, que é para esse coração ficar mais pontudinho. Então, a gente vai fazer aqui uma diminuição, é um pouco mais desafiador, digamos assim, porque é mais fechadinha. Aqui mais 3 pontos. Um, 2, 3. E aqui a última diminuição. Nós vamos tirar o marcador e terminar de encher aqui o coração. E agora, eu vou fazer uma carreira de 8 pontos. Apenas circulando 8 pontos baixos aqui. Então, eu vou colocar aqui. Não precisa nem colocar o marcador, é só ir contando e a gente sabe onde nós começamos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizamos aqui com 8 pontos e aqui nós vamos agora puxar essa linha, deixar um pedaço razoável para que a gente consiga fazer o arremate. Nós vamos encher mais um pouquinho aqui essa pontinha do coração. Vou deixar assim e agora eu vou fazer aqui o arremate. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essas 8 alcinhas apenas pelo lado de fora para fazer o arremate. Então, nós vamos agora pegar uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, pegamos aqui só as alcinhas de fora e vamos puxar dessa forma. E aqui nós vamos fazer um nó, a gente coloca a agulha aqui por dentro desse buraquinho do anel mágico invertido e vamos fazer um nó aqui. Dessa forma. Vamos fazer mais um só para ficar seguro. E essa linha a gente pode colocar, jogar lá pro fundo do coração, puxar e cortar. E aqui nós podemos puxar esse pedacinho de linha que ficou aqui com a ponta da agulha para dentro. E agora a gente vai arrumando aqui o nosso coração com a pontinha da agulha para dar forma, para ficar bem bonito. Você vai arrumando e ele fica assim. Olha que coisa fofa, gente.